com previsão para ser votada no próximo dia 19 de fevereiro, na Câmara dos Deputados. Em Brasília, a reforma da Previdência tem sido colocada pelo governo como essencial para atenuar um rombo nas contas públicas, com o argumento de que há um déficit entre a arrecadação e os chamados benefícios destinados à Seguridade Social. Mas as principais entidades ligadas ao tema, COBAP, Confederação Brasileira de Aposentados Pensionistas e Idosos, e ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, combatem essa ideia. Segundo o governo, com a proposta inicial, haveria uma economia de 800 bilhões de reais em 10 anos. A proposta de maio último, que deverá ser votada em fevereiro, a redução de gastos caiu para 480 bilhões de reais. A ANFIP, com base em uma metodologia própria, que aponta o que considera distorções dos cálculos governamentais, contesta esses números e garante que o sistema de seguridade social, em sua essência, é até mesmo rentável. Na opinião do presidente da COBAP, Warley Martins Gonçalves, trabalhadores que ganham 3 salários mínimos, rendimento considerado baixo, já serão prejudicados com a atual reforma. Mesmo enxuta, serão perdidos direitos adquiridos, o que viola a Constituição Federal. Essa reforma não será aprovada porque é um pacote de maldades. Ele se baseia nos argumentos da ANFIP, entre outros, para garantir que a Seguridade Social é rentável. Não há rombo na Previdência. Frequento eventos internacionais do setor e já me falaram que a nossa Previdência é a melhor do mundo. É dela que vem a segunda maior arrecadação do Brasil. Entre outras falhas de gestão governamental, a falta de fiscalização. Mas mesmo assim ela não é deficitária. Pelos números apresentados pela ANFIP, entre 2005 e 2016, somente em 2016 houve um déficit de 56,9 bilhões de reais, mas essencialmente vinculado à queda da arrecadação. No período, o superávit em média chegou a 50 bilhões de reais anuais. Em 2005, o superávit da Seguridade Social foi de 72,6 bilhões de reais. Em 2006, de 61,5 bilhões de reais. Em 2007, de 69,3 bilhões. Em 2008, de 65,0 bilhões. Em 2009, de 32,5 bilhões. Em 2010, de 55,3 bilhões. Em 2011, de 75,9 bilhões de reais. Em 2012, de 82,3 bilhões de reais. Em 2013, de 76,8 bilhões de reais. Em 2014, de 56,2 bilhões de reais e em 2015, de 11,4 bilhões de reais. A metodologia da ANFIP foi esmiuçada pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Previdência, no Senado Federal, cujo relatório foi apresentado em outubro de 2016, apontando para a tese de que realmente a Previdência não é deficitária. A comissão do Senado teve como um de seus alicerces o estudo da ANFIP, no qual o cálculo do governo é contestado. Em 2015, por exemplo, mesmo com a crise e as desonerações, pagamentos de menos impostos na folha, e tem colocado pela COPAP como um dos pontos que sugam verbas da Previdência. A Seguridade Social obteve um resultado positivo em 2015, chegando a 11,4 bilhões de reais. O número foi inferior ao de 2014, que teve um saldo positivo de 56,2 bilhões de reais, por causa do aprofundamento da crise econômica. Segundo a entidade, ao explicar o que considera falha de cálculo do governo, a ANFIP argumenta que não foram considerados gastos referentes à DRU, desvinculação de receitas da União, dispositivo que permite ao governo desvincular 30% das receitas da Seguridade Social, com exceção das contribuições previdenciárias. Desta maneira, impostos como o CSLL, o COFINS, o PIS/PASEP, impostos sobre exportações, impostos sobre as loterias, que fazem parte da arrecadação da Seguridade Social, são destinados inclusive ao pagamento de parte dos juros da dívida pública, que chegaram a 407 bilhões de reais em 2016. Em 2015, por exemplo, quando o limite a ser desvinculado ainda era de 20%,
foram desvinculados, na DRU, 63,8 bilhões de reais, o que teoricamente, de acordo com a Anfip, dá falsa impressão de um aumento nos gastos previdenciários totais. Também foram desconsiderados, segundo o levantamento da entidade, recursos provenientes de aplicações financeiras realizadas por órgãos da Seguridade Social, como autarquias, fundações e os fundos da Seguridade Social. Estes, legalmente, recebem rendimentos de aplicações, que ajudam na cobertura de gastos, vinculados às contas do governo, que se apropria, na contabilidade, desses recursos. O dito déficit previdenciário é coberto, posteriormente, por meio de recursos vindos da própria Previdência, de forma intra-orçamentária. O governo, por sua vez, continua insistindo no discurso de que é um rombo e de que o problema deve ser encarado agora para que o orçamento não fique comprometido quase que completamente no futuro. Em sua conta no Twitter, o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Diogo Oliveira, prevê que a dívida pública possa chegar a 100% do PIB, Produto Interno Bruto, em 2021, caso a reforma da Previdência não seja aprovada. E, se isso acontecer, segundo o ministro, o Brasil não terá mais credibilidade para continuar se financiando. Por meio da conta do Ministério no Twitter, o ministro disse ainda que a dívida pública pode chegar a 100% do Produto Interno Bruto, PIB, em 2021.